Mas quem não é simplesmente ensinar o que a máquina faz e acabou. E eu já tinha tido uma experiência no primeiro lugar que eu trabalhei, que a menina olhou para mim e falou: Não, é só você colocar aqui o fototipo e já era, não precisava você fazer muita coisa. Aí É. eu falei assim: Bom, tem algo a mais, não é só isso. Mais uma aula live do conceito V educacional e hoje vai ser um pouco diferente. Teremos uma entrevista com uma credenciada menos de 2%. Hoje você vai aprender, esteticista, como virar a chave, como conseguir viver de estética, viver o seu sonho, dar a volta por cima, meu amor. Hoje o tema tá muito especial. Perguntei ontem para vocês nos nossos stories se você já sentiu dificuldade para trabalhar com estética, para entrar no mercado da estética. 100% das esteticistas que responderam à enquete falaram que sim, que sentiram dificuldade. E esse é um cenário comum, é um cenário que vai fazer com que a esteticista passe por medos que o curso de formação não preparou. Né? Então a graduação não prepara a gente para isso, o técnico em estética também não prepara a gente para isso. E muitas vezes a gente deixa de viver o nosso sonho, de viver a estética por conta dos nãos, por conta das diversas tentativas de menosprezarem o nosso trabalho, de fazerem com que a gente acredite que não somos suficientes. E aí, esteticista, conta pra mim, isso já aconteceu? Já aconteceu com você, meu amor? De você sentir que você não é suficiente, que ser esteticista não é suficiente para conseguir sucesso na estética? Comigo já aconteceu. No meu começo de carreira eu já passei por isso. Olha, gente, não tenho quantas vezes falar pra vocês, não tenho os números de quantas vezes eu já chorei pensando por que eu estava na estética, desesperada. Claro que isso mudou. Hoje eu choro mais pela correria, pelas nossas conquistas, por conseguir estar aqui com vocês e por conseguir viver de estética. Mas no começo não era assim. No começo eu sofri muito. E hoje a gente vai falar sobre isso. Porque no começo a gente fica tão perdida, mas não é motivo para você desistir, para você deixar o seu sonho para trás, tá bom? Então prepare-se, esteticista, porque hoje a gente vai conversar sobre esses pontos especiais e como você vai fazer para dar a volta por cima. Boa noite, Gelma, tudo bem? Colocou aqui sim muitas vezes. Gente, isso acontece. Não se sinta sozinha. É muito comum. É a turbulência do começo da carreira. Mas você precisa ter resiliência, meu amor. E falando em resiliência, o tema da live de hoje é dando a volta por cima. A nossa credenciada, olha, credenciada de sucesso mesmo, porque ela, além de estar sempre envolvida com as nossas atualizações, estudando a todo instante, está na nossa comunidade exclusiva, menos de 2%, a Cleide topa tudo. E ela topou vir hoje para conversar com a gente e nos prestar uma entrevista exclusiva, contando como foi a trajetória dela no início da carreira e o que ela já passou e o que ela está vivendo hoje. É dia de você entender que nós podemos sim ter sucesso na estética. E estética é com esteticista, tá bom? Então vamos lá. Cleide, meu amor, eu vou te chamar agora. Estou precisando. Vamos lá. Perfeito. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, boa noite. Topa tudo, meu Deus. Já tô suando, mas vamos lá. Eu imagino, meu amor. Você topa tudo, deu a cara, a tapa literalmente no ao vivo. Mas olha, Cleide, é o que eu te falei no WhatsApp hoje mais cedo e eu reforço aqui ao vivo. Meu amor, o seu relato vai servir para muito esteticista olhar e virar a chave. Tomar coragem Sim. de continuar na estética. É muito importante, é muito forte. Então, parabéns, lindeza. Parabéns pela coragem, meu amor. Vamos lá. Eu quero que você
se apresente, conte um pouquinho mais sobre a sua trajetória, quem é a Cleide, para quem ainda não conhece. Meu nome é Cleide, sou esteticista, técnica em depilação a laser com soprano, extensionista de cílios, né, entregando aí a beleza no olhar. Estou formada na estética, no técnico, há 3 anos, quase, né? Já atuo mais ou menos esse mesmo tempo. Hoje, atualmente, né, eu moro na Zona Sul, então, né, não tem aquela, ai, se atende só na Zona Sul? Não. Eu atendo na Zona Leste, na Zona Oeste, e a gente atende em alguns lugares, principalmente com a epilação a laser. Muito bem. Você faz o atendimento com parcerias, né, Cleide? Isso. Muito bem, meu amor. A gente descobriu, depois desses 2 anos de credenciamento, Cleide, que existem 3 cenários de credenciadas esteticistas. A credenciada que trabalha para si, a credenciada que faz parceria, e aí ela abre uma sociedade na agenda do laser, e a credenciada que é prestadora de serviço, se torna responsável técnica. E hoje você vive esses 3 cenários, né? Realmente, atuo nos 3 cenários, com a minha e com as parcerias. Então, quer dizer, não limita a expandir, né, meu amor? A expandir os universos, os horizontes. O laser traz isso, né? Sim, exatamente. Traz essa oportunidade de caminhos, né, Cleide? Pra gente trabalhar diferentes momentos. Conta pra gente, como é que você conheceu o conceito educacional? Olha, eu não lembro o ano, né? Mas eu lembro que você ainda usava o cabelo liso, tinha umas mechas louras ainda. Não era conceito V ainda, né? Era a Vitória Elizabeth lá como demonstradora de produtos, técnicas, né, naquele produto. Levou no curso pra gente, apresentou, né, algumas máscaras. Né? Até mandei as fotos esses dias, né, pra gente relembrar esse dia, que foi bem bacana. E assim eu conheci a Vitória Elizabeth inicialmente. Eu tenho muitas alunas que vieram pela Flair. Eu tenho um carinho imenso pela Flair Dermocosméticos. Ela me trouxe o contato com vocês, que hoje são o nosso exército de esteticistas, que fortalece muito a estética. Então, é maravilhoso, meu amor. E aí, depois você conheceu o educacional, você veio pelo curso de hidrolipoclasia, não foi, Cleide? Não, no começo eu namorei bastante o curso de epilação a laser. Certo. Né, namorei por um tempo, né, logo quando começou. Aí não consegui entrar na primeira turma de vocês. Aí veio de hidrolipoclasia. Aí fiz o de hidrolipo e logo depois eu fiz o de epilação a laser. Muito bem, meu amor. Eu não sabia disso. Primeiro, então, você namorou do laser, depois... Eu namorei do laser. Fiquei um tempo namorando, já tinha vontade, né? Mas na época eu não consegui fazer. E aí, quando veio a oportunidade, eu fiz os 2. Conta pra mim, por que você queria fazer o curso do laser, Cleide? Primeiro, porque quando eu estudei um pouco mais antes, né, de quando eu vi você falando, né, que a depilação laser era a liberdade, né, principalmente de nós mulheres, né, então para mim, que tinha problema com foliculite, né, aqueles pelinhos encravados, então eu tive principalmente na perna, né, eu não tinha outro lugar, mas na minha perna me incomodava bastante, principalmente na hora de colocar um short, alguma coisa, já me incomodava. E aí eu falei, se eu tenho, né, essa dificuldade, se eu sofro com isso, alguém mais deve sofrer. Então aí eu, depois de ter namorado bastante, pesquisei mais um pouco, pesquisei até mesmo em outros lugares, mas nenhum deles me entregava aquilo que eu estava procurando, né, que era não apenas o curso em si, mas também o suporte, né, o entendimento, porque a gente, vamos dizer assim, que a gente, a parte da estética, a gente lida muito com a fisiologia, né? Tem todo um diferencial, vamos dizer assim. Mas quem não é simplesmente ensinar o que a máquina faz e acabou. Eu já tinha tido uma experiência no primeiro lugar que eu trabalhei, que a menina olhou para mim e falou, não, é só você colocar aqui o fototipo e já era, não precisava você fazer muita coisa. Aí eu falei assim, bom, tem algo a mais, não é só isso. Tem mais ficou coisa com aquela aí. pulguinha, né, Cleide? Tipo, eu preciso de mais informação. Eu preciso de mais informação. Aí olhei a máquina e falei assim, não, essa aqui... Aí ela já tinha falado, é a melhor do mercado, tem a qualidade dela,
é um processo, vamos dizer assim, não que não seja indolor, tem, mas não tem tanto igual outras no mercado. Então, isso tudo eu falei, não, vou pesquisar mais. E aí pesquisei em outras dois lugares que não me atendeu o que eu precisava. E eu falei, aí veio o conceito V, eu falei, não, é agora. Tomou coragem. Eu tomei coragem. Aí eu falei, não, agora é a hora, vamos fazer. A sua turma foi lá na nossa parceira Raco, lá na Vila Carrão, né, Cleide? Isso. Eu vou te mandar depois, meu amor, algumas fotos que a gente tem daquele momento. Nossa, Porque eu tenho tava revendo algumas esses também. dias. Eu tenho algumas também. Tem também, meu amor? Vamos trocar. Tem. Vamos Vamos trocar uma com trocar a outra. figurinhas. Ai, que delícia. Foi lá que, né, fiz a parceria com a minha parceira que mora perto de mim, eu não sabia. Então, Karen, foi né? assim um divisor de águas, vamos dizer assim. Falou que ela é a parceira que estava perdida de vida e eu acabei achando. Então, olha lá, ó, E o minha alma bacana, gêmea. olha aqui a Cá. Oi, meu amor, boa noite, lindeza. E o bacana, olha só, gente. A Karen e a Cleide se encontraram no curso do laser. Isso acontece muito. As parcerias de sucesso que acontecem nas turmas de laser são incríveis. A gente está aqui Incríveis. também com a Rô, aqui nos comentários. Isso, a Rô tá aí também. A Rô também tem uma parceria de sucesso com a Adriana Doca. Então são duas Eu fiz o curso com, acho que com a Rô, o de hidrolipo, se eu não me engano. Ou foi o laboratório que eu fiz com ela também. Creio que foi ambulatório clínico, Cleide. Eu acho que foi. É tão gostoso que vocês se conhecem. Eu fico tão feliz. A Cleide hoje está cada vez mais inteirada no mercado da estética. Eu fico radiante, Cleide, porque desde a primeira vez que a gente conversou, eu vi em você o brilho da docente. Eu já te falei isso. E eu tenho certeza que a gente vai chegar lá. Você já me falou, a Karen já me falou, tá difícil aí, viu? Não, tá nada. Isso mostra que as esteticistas precisam se tornar professoras. Sim. A gente precisa fortalecer a estética, meu amor. Estética com esteticista, então, que seja esteticista ensinando. Muito bom. Sim. Vamos que vamos. Cleide, conta pra mim, meu amor. O que fez você tornar-se técnica em estética? O que te levou a cursar o curso? Vamos lá. O que me motivou? Eu tenho uma colega, né? Era colega de trabalho, e ela falou assim, ela começou a estudar estética, eu nem pensava na época, ela começou a estudar e falou assim, e ela, Cleide, deixa eu fazer uma massagem em você, uma massagem na mão, que ela estava até treinando, né, para uma prova prática que ela ia ter, uma coisa assim. Aí eu falei assim, tá bom. E aí ela começou, aí eu falei, nossa, que legal. Eu falei, é o quê? Aí ela falou, não, eu faço estética, é assim, e começou a me falar. E toda vez que tinha prova, alguma coisa assim, eu acabava estudando junto com ela, que aí ela levava, né, na época eu trabalhava em call center, então ela levava e o tempo que a gente tinha, a gente conseguia estudar e eu ia vendo umas coisas. Eu falei, não, peraí. Falei, isso aí pode ser uma boa. Um caminho. E fora que, igual, um caminho. E fora que na época, a Alicia também era pequena, né, minha filha era pequena, e a gente tinha essa dificuldade também. Então, ela passava praticamente o dia inteiro na escola. Eu não tinha essa mobilidade de tempo, não conseguia. Então, eu falei, não, eu preciso conciliar duas coisas. Eu conseguia fazer as minhas coisas, trabalhar, fazer academia, fazia tudo. Falei, mas estava faltando. E eu falei, eu não queria ficar, né, como diz uma ex-supervisora minha, né, o resto da vida no call center. Eu falo, call center é bom até uma certa etapa. Principalmente para quem quer conseguir outras coisas, né? Fazer um curso, uma faculdade. Call center é bom por isso, porque você tem um tempo livre para poder estudar. Mas não fique passar o resto da vida, né, num call center. Então, tem muita jovem entrando hoje no call center, eu falo, entre, mas queira outra coisa, seguir outros rumos, tem outras expectativas de vida. Não só ficar no call center. Muito a não ser que queira, né, crescer na carreira do call center. Mas é difícil. Mas, né? E aí eu falei, não, vamos fazer. E aí eu falei, fiquei um tempo ainda, acho que quase um ano, para então decidir realmente se eu ia fazer o técnico. Já tinha ido no curso, já tinha olhado a grade. Eu falei, não, é legal, tal. E aí eu falei, bom, agora é a hora. Ainda trabalhava no call center, então, né, conseguia, né, me movimentar, falei, não, vamos fazer. Aí comecei a fazer.
Aí com a Alicia pequena ainda, aí o que que aconteceu? Aí eu, graças a Deus, né? Deus colocou um anjinho na minha vida e falando assim, não, você pode fazer o curso tranquila, que vai ter alguém em casa cuidando dela. Porque como eu chegava tarde, meu marido chegava tarde, então a gente não conseguia conciliar esses horários. Certo. Aí consegui uma menina, né, pra trabalhar para ficar cuidando dela. E aí a menina dava todo o suporte até a hora que eu chegava. Então foi bem corrido, bem difícil, mas a gente conseguiu. Porque se não for difícil também, eu acho que não tem Não vale um a pena, gostinho né, meu de. amor? É, A e gente não vale a sabe pena. que quando a batalha é dura, a vitória é grande. Isso mesmo. Você estudava de manhã, Cleide? Eu estudava à noite, De noite. Mais difícil ainda, né? Porque estava à noite. pega Eu todo o trabalhava tempo no do call dia. center, é, E ia para o técnico. e ia pro técnico. E aí É. finalizou o técnico e foi para o mercado da estética. Então, antes de finalizar o técnico, a gente estava fazendo o curso ainda, surgiu uma vaga para a gente, né, falar, não, a gente está terminando o técnico, vamos tentar já entrar no mercado de trabalho. Mas a minha intenção nunca foi entrar em clínica. Mas Certo. se aparecesse, eu estava indo lá. Mas a intenção nunca foi trabalhar em clínica, trabalhar para alguém, sempre foi trabalhar para mim. Legal. E aí surgiu a oportunidade, as minhas, vamos lá fazer e tal. Falei, vamos, né? A gente foram eu e mais, acho que duas colegas, se eu não me engano, e tinham mais duas meninas lá. E a gente chegou, tal, foi fazer entrevista. Primeiro foi uma entrevista coletiva, né? Com todas nós, tal, conversar, conhecer um pouquinho de cada uma. E logo depois, uma entrevista individual. Certo. E aí, nessa entrevista individual, éramos em quatro, se não me engano, quatro ou cinco meninas. E dentre essas meninas, uma era bem magrinha, né? E as outras eram mais cheinhas, né? Igual eu, igual as outras duas eram mais cheinhas. E aí a dona da clínica, a administradora, não lembro na época, tal, aí ela chamou a gente para conversar, tal. E ela virou para mim e falou, para mim e para todas as outras, porque depois a gente conversou entre a gente e perguntou o que ela tinha perguntado para cada uma. E ela fez a seguinte pergunta: se fosse para vocês mudarem, vocês mudariam? Aí a gente olhou para ela e falou assim, aí eu perguntei para ela, mas mudar o quê? Aí ela olhou, aí eu pensei, aí eu falei assim, mas mudar? Ela falou, não, porque aqui na clínica, né, a gente tem um, não é uma, ai, Um fugiu a programa? palavra. É como se fosse um programa, para dizer que é uma palavra bonita, né, uma coisa legal, né, para Tá, mascarar, deixar mais suave a situação, né? deixar mais suave, mas ela como se fosse um programa de acompanhamento com as profissionais, né? E que essas profissionais seguiam um padrão de beleza, vamos dizer assim, né? Ela não disse com todas essas letras, mas ela deixou claro isso. Aí eu peguei e falei assim, eu falei, olha, se for em caso de saúde, sim, mas não para mostrar para alguém, caso de um corpo. Não. Algum É, padrão, né? Meu Deus. aí ela falou assim, ah, então tá bom. Aí chamou a minha colega, conversou com a minha colega, e fez a mesma pergunta. Aí a gente foi embora, tal. E aí a gente conversando, a gente deu muita risada no dia. Eu falei assim, gente, ela tá louca, né? Falando, chamando a gente de gordinha, como assim? E aí a minha colega falou assim, não, Cleide, ela chamou, eu falei, chamou. Chamou a gente de gordinha, na cara larga. Eu falei assim, não vou mudar. Eu falei, não. Falei, se falasse, ah, não, por causa de saúde e tal, ok, mas não porque ela quer que a gente siga um padrão da clínica dela. E o mais engraçado foi que a minha colega olhou para mim e falou assim: não, e você não sabe. Eu falei: o quê? Enquanto você estava lá dentro, a outra funcionária dela entrou com dois lanches do Mac e foi para a Copa. Aí eu falei: mas se ela segue um padrão, se ela, Que né? negócio é esse? Eu falei: tem alguma coisa errada aí. Falei: alguém não está Acontecendo, gente. conversando. Alguém não está Poxa. conversando. Então eu falei assim: não, deve ter alguma coisa que não tá legal nessa história. Falei, então tá bom, né? Mas seguimos. E aí, depois desse dia, aí eu realmente decidi que eu queria ser a dona do meu nariz, vamos dizer assim. Então, eu queria fazer os Entendo. meus horários, atender da forma que para mim ficaria melhor. Então, eu falei, não, é isso que eu quero para mim, vou embora. Eu falei, não, não quero
E aí depois eu vi outras histórias de outras colegas que trabalham em clínica falando. Aí eu falei, não, realmente não é para mim. Não, não quero. Ai, Não Cleide, quero. olha, eu ouvi novamente, você me contou esse relato no primeiro curso que a gente teve contato depois da Flare, né? E foi a mesma sensação hoje, que eu não sei nem o que dizer para você, meu amor. Eu fico com vergonha pela clínica. A gente sofre esse preconceito, né, sendo esteticista. Infelizmente, né, tem ainda esse peso de tenho que ser uma especialista, tenho que estar vendendo muito bem para poder viver do meu negócio, tenho que ser do padrão de beleza que o outro julga como bacana. É muito difícil. Muito difícil, meu amor. Bem complicado. E me fala uma coisa. Como é que você não desistiu, Cleide? Você ouviu essa avaliação, né, dessa pessoa que a gente não sabe se era dona, se era administradora, enfim. Essa avaliação... Pessoa. Vamos chamar aí esse convite para o programa dela? Essa venda prematura que ela fez? Estamos aqui. Mas aí eu decidi que não era o fato dela ditar um padrão da clínica dela que ia fazer eu desistir. Eu falei, imagina. Seu sonho gritou mais alto. Aí eu falei, não, para mim, aí só me mostrou mais ainda que o que eu queria estava certo, que era trabalhar para mim, né? E ser o meu padrão, não ser o padrão de outras pessoas, ser o meu padrão. Falei, foi em busca disso. E aí consegui o primeiro salão, né, que a menina estava procurando, tal, eu me candidatei, ela me chamou, eu fui lá. E aí eu fiquei por um tempo lá, até começar a pandemia, né? Enfim. Mas foi lá que eu comecei e falei, não, realmente eu não daria para trabalhar assim com... Porque lá ela, né, uma pessoa super gente fina, ela muito gente boa, tal, mas tem aquele negócio assim, ai, o horário estipulado por ela. Eu falei, não, calma aí, eu sou só uma prestadora de serviço, eu não sou funcionária, eu não era contratada dela. Então, aí ela falou, não, mas tem os horários e tal. Aí eu falei, não, realmente não é para mim. O que você queria era a liberdade também de tempo e escolha, né, Cleide? Tempo e escolha. Porque senão eu vejo pelas meninas que trabalham CLT, muitas colegas minhas hoje trabalham como CLT, e falam assim, mas eu não tenho tempo de estudar, eu não tenho tempo de fazer um outro curso, porque eu trabalho o dia todo, aí o dia que eu tenho de eu vou descansar. Então, eu falei, para mim não, igual, eu tenho a agenda do laser, vamos supor que eu atendi sábado, igual semana passada, atendi sábado e domingo, na segunda-feira eu tava de folga, tá? Eu tava fazendo o meu momento, na terça-feira atendi, hoje eu... Então a gente vai conseguindo conciliar tudo. Entendo ou não, a prestação de serviço, a gente conversa muito, Vini e eu, sobre isso, até com a Kátia, né? A prestação de serviço, ela pode ser mais sufocante em alguns momentos, porque a responsabilidade é nossa, né, Cleide? De horário, bater meta financeira. Total. Mas, por outro lado, a gente tem uma flexibilidade muito maior. Que a gente consegue fazer o nosso tempo, os nossos horários, colocar o que a gente acredita que é melhor para o nosso atendimento. E isso é uma coisa que tem que vibrar mais alto do que os nãos e também esse tipo de comportamento e atitude que você teve no início, né? Que você também teve essa situação de uma avaliação que houve um preconceito, um julgamento sem necessidade, né? Que o correto era, na verdade, te pedir o currículo. Eu quero entender quais analisar como profissional, né? Exatamente. E aí a gente vê que tem também esse lado de, sim, vai correr. Ser autônomo é correr a todo momento. Mas você vai colher, né? É uma plantação, né, Cleide? A gente está plantando para poder colher no futuro. E essa plantação, ela acaba sendo muito diferente de um CLT. Ela traz muito mais liberdade, né? Você mencionou que já tinha tido contato com soprano antes da especialização? Sim. Você sentiu em você como paciente? Sim. Senti 2, o soprano e mais um. E como é que foi essa experiência? Então, primeiro eu tive a experiência boa, né, com soprano, que eu comecei pela axila, então assim, a gente não sente nada, é muito tranquilo. Assim, é bem tranquilo.
Aí, um certo dia, o soprano não estava disponível, né, para a menina que fazia lá a depilação, e ela pegou e falou assim: ah, veio a outra máquina. Aí eu nem entendia qual era a outra máquina. Ela só falou assim: veio a outra máquina. Na Que mesma máquina? agenda? Que lá eles faziam, né, uma vez por mês, né, igual a gente costuma fazer, uma vez por mês ou a cada 35. Certo. Só que aí, quando veio, como era uma outra empresa, né, que elas pegavam tal, então eles contratavam a técnica e contratavam o aparelho, né? Um pacote que eles tinham lá, eles faziam isso. E aí, quando o Entendi. soprano não estava disponível, aí eles pegavam, mandavam outra máquina no lugar do soprano, para dar Certo. continuidade àquelas pessoas que, as mesmas pessoas que foi tratada há 30 dias, iam ser tratadas com outra máquina. Ai, que gostoso. Dois É, muito equipamentos lindo, né? diferentes. Ai, que Dois legal. equipamentos diferentes. Isso E aí a acontece menina, muito no mercado. sim. E E aí a aí, menina meu falou amor? assim: olha, o que veio é uma máquina diferente. Eu falei: como assim diferente? E realmente ela era diferente. Ela, quando ela me mostrou o soprano, aí ela falou: olha, aqui você pode ver, escolher o Joule, isso aqui, isso aqui, e aí começou a explicar o que que era cada coisa. E tinha, eu É. falei: nossa, tem bastante coisa, bastante informação. Ela é. E aí ela tinha as fichinhas de cada cliente e tal. Aí quando veio a outra máquina, aí ela falou assim: ah, essa máquina aqui é mais fácil. Por quê? Ela, é só você colocar o fototipo. Eu falei: como assim? Hum. É, por exemplo, você E olha aí, aqui meu pra amor? você. É um fototipo 4:5, mas aí a gente joga 4. Aí eu, ah, é? Ela falou: é. Eu falei: isso pra todas? Ela, é. Aí eu falei: hum. Falei: aí tem. Ai, que Aí bacana. ela falou assim, eu posso. Aí as meninas, né, as manicures lá já tinham me falado: Cleide, essa máquina dói. Eu falei: como assim dói? Eu falei: a outra era tão tranquila. Mas não, essa máquina dói. Eu falei: não, dói mesmo? Eu falei: dói. Falei: não, deixa eu, né, ver pra crer. E aí eu fui lá ver. E realmente dói. É como se fosse um. Ai, nem sei explicar, porque era. E era uma coisa assim muito dolorida e devagar. Eu falei: não. Não Falei: não, faz quando vi a sentido. outra, você amiga. Não. Aí eu falei: não, deixa quieto. Aí depois disso eu também não fiz mais. Fiz essas duas Certo. mesmo. E depois eu não fiz mais e voltei a fazer, né? Quando depois que eu fiz o curso de novo, aí eu voltei a fazer com soprano, né? E segui as minhas sessões bonitinhas. Que linda, meu amor. E esse perfil de aluna, a aluna que é paciente inicialmente, né? Ela sente a dor nela mesmo, ela conhece a necessidade para ter a epilação a laser, porque ela sofre com pelo, com foliculite, às vezes com escurecimento da pele por conta da lâmina de cera, né? E aí vai atrás do laser e conhece soprano. E é o que você disse, é assustador, né? Quando a gente É, compara a sensação de soprano ice para um outro equipamento que não seja, é é assustador. gritante E você tem mais demais. sensibilidade, meu amor? Você é como eu, que é medrosa? Conta pra mim. Não, até que eu não sou, não. Você é mais como a Você Kátia? sou mais como a Kátia. Sou mais como a Kátia. Eu Eu vou sou falar, muito porque medrosa. quando eu comecei né, a depilar tal, e aí eu fazia só com a Gillette, né, perna, virilha e tal, e axila. Axila eu fazia pouco, porque eu quase não tenho pelo na axila, sempre foi pouquíssimo pelo, sempre foi muito tranquilo. Mas na perna eu sempre fazia tal. E aí quando eu comecei a trabalhar no segundo salão, lá a menina fazia depilação com cera. Hum. Na cera eu vou te falar que eu tinha medo. Eu cheguei a fazer o curso de depilação na cera, e aí eu decidi que a cera não era pra mim, nem pra eu fazer, nem pra passar em mim, não era a Eu minha praia. Eu entendo. falei: não, Eu entendo, meu amor. porque a cera, eu vou falar, eu passei só na perna, mas as meninas que fazem na cera tudo é muita coragem. É muita coragem mesmo, meu amor. Eu entendo Muito. porque eu também não sou fã e nunca fui fã da cera. É difícil. Tem que ter também este momento do coração cantar com a técnica. Porque se Tem. você não se apaixona pelo procedimento, não vale a pena. E também não Não, julgando, né, a cera ou quem trabalha com cera. É mais dizendo que realmente tem essa diferença de sensação, né, Cleide? de sensação. Eu falo que muita gente, as meninas, né? Meu marido falando, ele fez nas costas, quase chorou, verdade. Um homem. Eu imagino.
o pelo de homem mais Então, grosso, eu mais imagino. grosso. Aí eu falei, realmente, é dolorido. Eu falei, não quero. Eu fiz na perna, no curso ainda. E depois daquele dia eu falei, não é pra mim. Quando eu fui trabalhar nesse segundo salão, eu ainda fiz algumas depilações, mas fazia naquela. É a última vez. É a última vez. É a última vez. Não quero mais, não quero mais. Não quero mais. Porque, assim, é sofrido. Eu falei, não, é um negócio muito, muito sofrido. Eu falei, não dá. Eu falei, não quero. E eu vi as Até meninas. onde vai a minha dor de cabeça com pelo, né? Pra me submeter a É, isso. Entendo, meu é amor. bem isso mesmo. Eu falei, não. Meu amor, conta pra mim, por que você decidiu fazer uma especialização? Escolheu a especialização, você disse que você estava procurando algo mais específico. Sim, Defina algo melhor mais pra mim, meu amor, completo. como assim? Mais completo, né? Porque a gente já conversou algumas vezes sobre isso. Porque é uma coisa é você falar somente com aquelas pessoas que fazem a depilação, só. Chegam lá e aplicam e tá tudo certo. E outra coisa é você entender realmente tanto a fisiologia do pelo quanto a da pele. Porque a gente vê aí muitos casos de queimadura, ou procedimentos mal sucedidos, ou pessoa que não tem resultado. Então, não sabe muito. Então, eu procurei isso. Não simplesmente chegar lá e ele falar assim, olha, você sabe, mexer no aparelho, né? Porque a maioria Treinamento. ensina só mexer no aparelho. E eu não queria isso. Eu falei, não, eu quero algo a mais. Eu falei, eu quero entregar algo a mais também para as clientes. Eu não quero simplesmente ser mais uma técnica que simplesmente chega lá, faz o aparelho e tá tudo certo. Não, eu quero Isso, algo a mais. E isso é aí, um falando de diferencial esteticista imenso. para esteticista, a gente, né, entende as dores e as dificuldades. Com certeza, meu amor. Eu falo muito isso para vocês, nossas alunas, para as credenciadas, que a diferença de um especialista para um profissional é que o especialista ele se responsabiliza pelo resultado, ele vai além. Sim, E foi o que você fez, Cleide. Você foi além. A partir do momento que você escolheu ir além, você já se qualificou como uma especialista. Você vestiu o jaleco e falou: essa é minha responsabilidade, eu tenho que entregar mais resultados. É orgulho. sim, Esteticista fora da curva, né, meu amor? Você fez a especialização, teve aí o cenário de trabalhar com a Karen, que também é nossa aluna, que está trabalhando com as sim. agendas de laser dela, tendo sucesso, muito orgulho. E você também decidiu trabalhar com a Tadeuzinha, que para quem não sabe, a Tadeuzinha é o soprano ice do Conceito V. E uma vez que você decidiu trabalhar com a Tadeuzinha, você se tornou credenciada. E por que, meu amor, que você decidiu trabalhar com a Tadeuzinha? Então, vamos lá. No começo, eu atendi acho que umas 3 ou 4 agendas com a Karen, eu não lembro quantas foram. E aí a Karen virou para mim e falou assim: agora está preparada para abrir a sua agenda. E aí eu falei: não sei. Ela falou assim: não, você está preparada. Vai lá, pergunta, monta a sua agenda. E aí, tanto que na primeira agenda que eu abri, né? Ela foi lá me dar o suporte. Aí eu falei assim: mas são 6 horas. Ela: não, mas eu vou ficar lá com você. E ficou lá comigo, né? Dando aquele apoio que ela sempre me dá, né? Aí não tem como negar. Ela falou: não, vamos que agora é a sua vez. E aí a gente, né, decidiu conciliar as agendas, tanto a minha quanto a dela, né? E aí eu continuo com ela e faço as minhas. E como tem sido a experiência de trabalhar com a Tadeuzinha, meu amor? É maravilhoso, né? Agora, assim, o tempo de aplicação é, assim, surpreendente. O suporte que a gente tem antes, durante e depois, né? O suporte de vocês, para mim, é, assim, incomparável. Como eu falei, como eu busquei, né? Esse suporte, não apenas no dia do curso, mas fora dele também, depois. Então, com vocês, eu consigo isso. E, e graças a Deus, assim, é todo mundo que faz, né, elogia, gosta, principalmente os primeiros resultados, né, sempre tá falando, não, eu gostei do primeiro resultado, eu já tive um resultado bom, os pelos já estão assim, assim, assado. E quem faltou, né, teve algumas pessoas que até me mandaram, eu falei assim, como foi faltar no dia do laser? Aí teve até uma menina mandou, depois eu vou postar o depoimento para, né, muita gente entender o que é essa falta, o que esse não ir no dia do laser, né?
impede, né, dar continuidade no tratamento. Então, porque não é apenas uma depilação, é um tratamento em si que a gente faz, tem todo um cuidado, tem toda uma responsabilidade em volta. Então, eu até conversei com ela, ela falou assim, não, não falto mais. Depois dessa, eu não falto mais, porque eu sei como é. Falei, tá vendo? E assim, não é... Nada Todo mundo melhor fala do assim, que ah, mas sentir sente na falta. pele, né? Nada melhor do que sentir na pele. Eu tenho pelo menos umas duas, tem uma da minha agenda e tem uma de uma outra agenda que ela falou pra mim, ela acredita. Nunca mais eu falto. Nem que eu seja o primeiro Meu amor. horário, mas eu não falto mais. Rumo É ao bem menos de 2%, Cleide. sempre. Vamos conquistar isso, meu amor. As agendas estabilizadas, né? Faz todo sentido. E fico muito Faz. feliz que elas estão sozinhas tendo essa consciência de tratamento. É muito importante. Ao comprometimento, né, meu amor? Sim. Muito feliz que a gente tenha tido essa oportunidade de ter você aqui no nosso credenciamento. E em breve vai fazer um ano de credenciamento. Vou confirmar quando vai ser a data, meu amor. Olha que delícia. Vamos fazer Meu aniversário. Deus. Né? Muitas emoções. E, meu amor, conta pra Muitas. gente. Você disse sobre a situação do começo, que houve aquela turbulência, mas que também mostrou para você que o caminho era trabalhar para si. Você realmente olhou e falou, não, eu não quero trabalhar para a clínica, eu quero trabalhar para mim. E aí, quando você teve este momento, você conseguiu ir para frente, buscar experiências. E como é que está sendo hoje a sua vida trabalhando com o laser, depois da especialização? Pra mim tá sendo bom, tá bem tranquilo. Eu consigo conciliar tudo. Não apenas, né? Porque eu tenho os dias das agendas dos lasers, então eu paro um pouquinho, 2, 3 dias, né? Para poder fazer. E eu consigo conciliar tudo o que eu preciso fazer. Ah, igual tive as 2 dias de agenda do laser. Vou ter mais uma na segunda-feira, se eu não me engano. Na Quantas segunda-feira, agendas de então, laser você está atendendo por mês, meu amor? Uma média. 3. No momento, 3. Que delícia, meu amor. Momento, 3. Quantas delas são com parceria? 2. Aliás, as 3 são, né? Mas 2 são com parcerias, né? Mas uma é com parceria com a Karen, que é técnica também, então a gente, né, divide bastante. E as outras 2 eu sou a responsável técnica, né? No momento, porque a Verônica, que tá aqui, logo mais ela vai fazer o curso também e vai se tornar também. Então tá tudo Mas eu te certo. falei, meu amor, que é o caso da Rose e da Adriana Doca. As duas são credenciadas, as duas trabalham É, juntas. É Uniforça. E eu, olha, Vê, tô te esperando com os braços abertos, hein, meu amor? Venha, venha sim. Não vai ser um problema, vai ser, meninas, uma potencializada. sim. Que E vocês é duas vão nisso que a entender gente tem que mais, né? pensar. E é nisso Exato. que a gente tem que pensar. Eu falo muito, eu bato muito na tecla, né, que a categoria, né, principalmente da estética, a gente sabe que tem as suas diferenças, tal, mas eu acho que quanto mais a gente se unir, é melhor. É união de forças. Eu até estava numa emoção junto com manicures surpreendentes, que hoje estão aí também na live me vendo. As meninas, cada história que você olha assim e fala, gente, que superação, né? Onde elas ouviram tantos nãos também na vida e poderiam ter parado por ali, mas não, todas elas seguiram, né? Com as suas dificuldades, com as suas lutas, estão aí. Então, assim, eu acho que. E elas têm um lema, né, que eu gosto de usar também, que juntas somos mais fortes. Então, quanto mais a gente apoia umas às outras, a gente consegue juntar forças e trazer um diferencial. Porque não é só igual. A Verônica é esteticista igual eu. A gente trabalha junta. A Karen é esteticista também. A gente troca ideia, a gente troca informação, a gente troca conhecimento. Muito Então é bem. bem Tem que ser bacana. assim. Tem que ser assim, até porque Sim. quem vai entender melhor a dor da esteticista do que uma própria esteticista? Pronto. Uhum. Não é? A gente É isso também mesmo. sabe o cenário total, né, Cleide? A gente Sim. conhece profundamente o cenário de aplicação, o cenário de organização, de documentação, de gerar o evento. Então, tem que ser realmente assim, tem que ser esteticista com esteticista. E se não for esteticista com esteticista, que tenha uma esteticista linha de frente. Não tem o que fazer para esse tipo de tratamento, a epilação a laser, tem que ter a esteticista de frente, tem que seguir a lei Sim. federal dos esteticistas, né? Que a lei Uhum. federal, ela garante isso, que quem tem que estar na linha de frente do tratamento estético
é o esteticista. É E é até esteticista. por isso que a gente bate na tecla que a gente só dá aula para esteticista. Porque é assim Sim. mesmo, né? E é muito bacana, Cleide, você mencionar sobre a luta das manicures. A minha mãe é manicure. É manicure, é. Eu tenho um carinho muito grande pelo profissional manicure, pedicure, podólogo, porque Sim. realmente é o profissional, acredito que é um dos primeiros profissionais da área da beleza, vem Uhum. vivendo uma luta de mercado há mais tempo que a estética, e é o que você disse, meu amor, tem que ter muita força para continuar É isso e mesmo, para progredir. continuar em frente. Parabéns, meninas, muito bem. E tem que ser assim, cada classe se unindo e se fortalecendo dentro do seu quadrado. Olha que Sim. bonito. A manicure dentro da questão dos cuidados da unha, das mãos, dos Uhum. pés, né? E a estética, com a esteticista, minha Né? gente, tem que ser com a esteticista. Para Não tem esteticista. para onde ir, né, Cleide? É isso mesmo, não tem para onde. O mercado não é claro pra gente. Ele fala Não pra gente mesmo. seguir uma tabelinha, né, meu amor? Vai aí pelo Aquela bendita fototipo. tabelinha. Meu Deus, gente, que nervoso. Olha, ódio as tabelinhas, porque É. elas são apenas para suporte de orientação de caminho. Ela não pode ser o seu protocolo completo. Não tem Ela como pode ser ser o assim. caminho a seguir, né? Ela É, é uma mamãe. base. Até porque cada paciente é único, né? É único. Tabelas não vão conseguir prever Não. tudo. E é muito interessante que você teve esse contato antes e conseguiu distinguir. Olha, esse Sim. daqui não é o caminho correto. Para eu ir além, eu vou ter que me especializar, eu vou ter que ter mais conhecimento. E o interessante que é uma coisa que eu estava pensando aqui. Você disse que desde o começo você percebeu que não queria trabalhar para clínicas, queria trabalhar para si. E hoje você é uma credenciada menos de 2% que tem o perfil de trabalhar para negócios, de gerar Né? guia do laser para negócios, Cleide. Olha que interessante. Que coisa, não? Olha como a vida ela leva a gente para viver os momentos que a gente imaginou que não viveria mais, só que com uma base de evolução e fortalecimento. Sim. Tudo que a gente vive é para fortalecer a gente, né, meu amor? É para fazer o Tudo. nosso Tudo é para caminho deixar a ficar gente mais certo. forte. Exato. Exatamente. Então, é o que eu digo, é o que a gente conversa aqui nas reuniões internas do Conceito Educacional. A gente tem lutado muito pela esteticista, a gente é esteticista, sente na pele, conhece como é as dores. Eu já vivi essas frustrações, Cleide, na pele também. Me reconheço muito em vocês, meus amores, muito, muito, muito. Mas a gente precisa também que a esteticista tenha consciência no coração de tomar decisão, que é o que você fez. Você tomou uma decisão e olha hoje como a gente está, né? É isso Estamos mesmo. construindo aí um caminho juntas, uma trajetória. Eu tenho muito orgulho de você e tenho uma gratidão imensa de ter você aqui com a gente nas nossas credenciadas, como aluna, como menos de 2%. É um orgulho muito grande, meu amor, porque isso só fortalece e reflete o que tem dentro de você, que é o grande profissional. É aquele que quer entregar o resultado acima de tudo, meu amor. Parabéns, lindeza. A carinha de Só Lula. você. É, né? Vai, Sagitariana. Ah, meu amor. Mas tem que ser assim, Cleide. A gente tem que pegar e sempre, sempre, meu amor, comemorar as nossas conquistas. Sim. Essa live que a gente fez aqui, comemore. Comemore também que você lembrou que a pessoa lá no começo olhou para você e te julgou. Ela não te deu oportunidade para ser uma técnica estética. Ela te olhou superficial. E isso refletiu o profissional que você é hoje, porque você não quis ser superficial. Você quis mergulhar. Lembra que a gente conversou na mentoria? Que É, tem o nível mergulhar. do. Não, nem no raso, foi direto. Exatamente. O nível do comprometimento. Não ficou na arquibancada, não foi só Não. pé na água, foi mergulhar. Você mergulhou. Você foi no profundo. E isso reflete um efeito em escala. As pessoas que te admiram também procuram essa profundeza de resultado, de informação, de solução.
os seus parceiros também. Você atende pacientes que querem isso. E eu tenho certeza que vai refletir ainda em caminhos de muitas esteticistas. Vai abrir a porta para muitas esteticistas, meu amor. Fazendo com que a estrela norte delas brilhe também. Tá bom, meu Sim. amor? Lindeza. Ó, tá cheio de comentário aqui. De parabéns. Ai, começa a ler não, porque eu já tô lendo alguns aqui. Meu Deus. Olha que linda. Meu amor, eu quero te agradecer profundamente por você ter tido coragem, mais uma vez, por ter tido coragem de contar um pouco da sua história, de contar aqui ao vivo, de também trazer inspiração para as meninas, para as esteticistas que estão começando, ou que não estão começando, mas estão passando por uma turbulência. Tem que saber Sim. dar a volta por cima, né? Eu sempre falo para as meninas, né? Muitas colegas minhas que fizeram o curso, né? Hoje não estão atuando. Algumas estão começando agora, até fui visitar o espaço de uma bonitinha. E ela falou assim, mandou mensagem para mim, Cleide, você consegue vir aqui para me ajudar nisso? Eu falei, eu consigo. Fui lá, a gente viu o aparelho, tá? Ela falou, depois você vem aqui outro dia para a gente fazer uma massagem. Eu faço em você, você faz em mim. Porque eu tô crua, faz tempo que eu não faço. Eu falei, não, para mim é tranquilo. Falei, aí ela pegou e falou assim, nossa, mas como é difícil, né? Eu falei assim, o começo é difícil. Toda profissão que você vai, é difícil. Todo começo é difícil. São pedras no caminho, vão ser pessoas que vão olhar para você, vai te julgar de qualquer forma. E eu falei assim, é só mostrar o que você sabe. Acabou, não tem outra. É isso. E não desistir. Porque cada dia a gente vai saber mais. Porque a verdade, ela vai se tornando completa ao longo da nossa trajetória. Não existe uma verdade absoluta. Essa é a real. Você precisa ir evoluindo e conhecendo profundamente cada etapa. Então, como que você vai conhecer profundamente se você desistir? Né, meu amor? Se você pular etapas. É verdade. Total. Com certeza, meu amor. Lindeza. Bom, ó, esteticista, meninas que estão aqui com a gente trouxe, então, algumas dúvidas. Eu vou fazer aqui um breve sumário. A Cleide contou pra gente como que foi o início dela na trajetória na estética, como que ela conheceu o educacional, por que ela decidiu se tornar esteticista, como é que foi o início dela no mercado da estética, como teve coragem de continuar e não desistir, né? Porque, olha, se a gente for depender do julgamento das outras pessoas, a gente não caminha. Uhum. Olha, eu vivi isso na docência muito, muito, muito. Estou aqui para falar como uma pregadora de que a gente precisa continuar, gente. A gente também conversou aqui sobre a sua decisão de se especializar, né, Cleide? De não ficar ali no superficial. Eu preciso mergulhar. Mergulhar. Muito bem. Também o porquê se tornar credenciada, qual foi a experiência de trabalhar com a Tadeuzinha e como tem sido a sua vida profissional após o laser, que está aí trazendo a correria gostosa do dia a dia. E eu tenho certeza, meu amor, vai conquistar sua liberdade financeira se ainda não conquistou, vai conquistar. E a gente vai chegar na sua estrela norte, que nós duas sabemos o que é. Nós e o conceito V, por conta do menos de 2%. A gente vai alcançar, meu amor.